Desde que o Copom iniciou esse novo ciclo de aumento na taxa de juros, a pergunta que todo mundo queria responder é se a nossa taxa de juros voltaria ao patamar de 2 dígitos. Nós estávamos há alguns meses atrás com juros de 7,25% ao ano. O Copom passou para 7,5%, depois 8%, 8,5%, 9% e agora chegou a 9,5%, 9,5% de taxa de juros ao ano. A pergunta é, será que vamos chegar a 10, vamos chegar a 2 dígitos, será que vamos passar disso? Essa pergunta sempre foi feita porque uma das metas do governo sempre foi a de manter a taxa de juros relativamente baixa, e como o próximo ano é um ano eleitoral, se imaginava que haveria uma influência política sobre o Copom numa tentativa de manter a taxa de juros abaixo, né, abaixo de 10%, abaixo de 2 dígitos. O que parece que foi a mensagem do Copom nessa última reunião, a partir do seu comunicado emitido depois da reunião, é que sim, vamos chegar a 2 dígitos. Né? Por que dá para deduzir isso? Porque no comunicado que foi emitido agora, ele é praticamente o mesmo, ele é literalmente o mesmo que foi emitido nas últimas 3 reuniões do Copom, aonde a taxa de juros foi aumentada em meio ponto percentual. Ou seja, quando ela passou de 8 para 8,5, de 9 para 9,5, o Copom está sempre emitindo o mesmo comunicado, o que indica, de certa forma, que o ritmo de elevação na taxa de juros não deverá mudar na próxima reunião que vai acontecer no final de novembro. Ou seja, no final de novembro nós vamos ter mais meio ponto percentual e a Selic vai passar de 9,5 para 10. É provável, inclusive, que algum aumento extra ainda ocorra no primeiro semestre, levando a taxa Selic acima, um pouco acima, não muito, mas um pouco acima dos 10%. Qual é a lógica dessa escolha do governo em quebrar, não é, uma das suas bandeiras, que era manter a taxa de juros abaixo de 2 dígitos? É o efeito que a inflação pode ter sobre a eleição. Ou seja, aparentemente, a avaliação que foi feita é de que é melhor subir os juros acima de 10% e garantir, com isso, uma taxa de inflação relativamente menor em 2014, do que tentar manter os juros abaixo de 10% e, portanto, sacrificar, né, de tal forma a ter uma inflação em 2014 acima, né, do que poderia acontecer caso, né, a taxa de juros não fosse elevada. De certa forma, é como se no balanço político do governo federal entre, vamos dizer, o dano à popularidade da presidente que o juro alto causa, comparado com o dano à popularidade da presidente que a inflação causa, né? Comparando essas duas variáveis, se optou por manter a inflação sob controle mesmo a um custo de elevar a taxa de juros. Aparentemente, o que acontece é que a aversão do consumidor, em especial a aversão do consumidor médio, né, da população, do eleitor mediano, é muito maior a uma inflação elevada, principalmente quando essa inflação está associada a alimentos, do que a uma taxa de juros mais elevada, uma taxa de juros a 2 dígitos. Portanto, ainda temos, obviamente, que esperar pela ata, não é, que ainda não foi divulgada, mas tudo indica, nesse momento, que teremos mais uma elevação de juros no final de novembro. Vamos, portanto, terminar 2013 com uma taxa de juros Selic perto de 10% e ainda no primeiro trimestre do ano que vem, provavelmente mais uma elevação. Mas não vamos passar muito, né, dos 10,5%, 11%. Então vamos chegar aos 2 dígitos, mas vamos passar muito pouco, né, dos 10%.